minha alma salva. Amém? Boa noite, igreja do Senhor. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. E bom mais uma vez Deus nos proporcionar esse momento maravilhoso. Hoje aqui a nossa mamãe está com a sua filha, né, que chegou de viagem, que bom, né? Deus a trouxe em paz. Família quase completa, né? Só está faltando o filho que está na obra do Senhor também, né? Mas que Deus seja louvado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. O primeiro versículo em diante. Colossenses, capítulo 3, no primeiro versículo em diante. Da outra vez que eu trouxe a mensagem aqui, eu trouxe lá em Efésios, capítulo 2, no primeiro versículo, onde o apóstolo Paulo fala que Deus ele nos vivificou. Nós estávamos mortos, mas Deus vivificou a cada um de nós. E hoje nós estamos vivos diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora estamos vivos e não mais mortos. Nós temos que agora andar em novidade de vida. Nós temos que andar conforme a vontade de Deus. Não tem mais condições de eu e você andar da mesma forma que nós andávamos em outro tempo, quando nós éramos das trevas. Porque hoje nós somos luz. Nós somos aquelas pessoas que, as que estão na treva, têm que olhar para mim, para você e realmente ver a obra de Deus que Ele fez o quê? Em nossas vidas. Deus ele fez uma obra na minha vida. Deus ele fez uma obra na sua vida. E as pessoas têm que olhar para nós e ver que realmente Deus ele fez uma obra em nossas vidas. E como é que as pessoas vão ver essa obra em nossas vidas? A partir do momento que você começar a andar, sabe o quê? Em novidade de vida. Se despojando do velho homem, mas agora andando o quê? Em novidade de vida. Eu trouxe essa mensagem, essa reflexão sexta-feira, na nossa reunião, lá na casa do nosso irmão Sérgio. Eu trouxe uma parte dela e vou trazer a outra parte. E fala assim, Colossenses capítulo 3, do primeiro versículo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, é verdade, como eu falei, já agora estamos o quê? Nós fomos ressuscitados com Cristo. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viviam nelas. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca.
cuidai uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo o que, meus irmãos? A imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, barro, cita, servo ou livre, mas Cristo é em tudo, em todos. Olha, meus irmãos, aqui nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele agora falando para esses irmãos, como é que vai ser a maneira deles agora andar, né? E essa nova maneira agora deles andar é novidade de vida, porque eles foram ressuscitados. No tempo eles estavam mortos, separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas uma vez se encontrando com Cristo, eles voltam, sabe o que? A viver. Foram ressuscitados. E agora, estando vivos diante de Cristo, nós temos que dar o quê? De novidade de vida. E aqui o apóstolo Paulo ele vai falar de várias coisas que esses irmãos praticavam até no passado, mas que agora, estando na luz, eles têm que abandonar. Eles têm que deixar. Porque não tem mais condição de você estar na luz e ainda dar o quê? Nas trevas. Então Paulo ele vai falar de várias coisas. Ele fala sobre a impureza, sobre a afeição desordenada, sobre a concupiscência e a avareza, que é o quê? Idolatria. Tudo isso, meu irmão, eu e você fazia em outra hora, quando nós estávamos mortos diante de Deus. Ele fala mais. Aí no versículo 8 ele fala: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia e da maledicência e das palavras torpes da sua boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revesti do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então eu e você, nós se encontrávamos nesse estado. Nós éramos pessoas avarentas, pessoas que mentiam, pessoas que se maldiziam muito, né? Nós vemos aqui a palavra maledicência, né? Aquelas pessoas maldicentes, né? Que qualquer coisa ficam se maldizendo, né? E o interessante, meus irmãos, eu quero deixar aqui bem claro, que quando Paulo escreve essa carta, é porque ainda no mundo dos irmãos estava acontecendo o quê? Essas coisas. Ainda tinham pessoas que estavam praticando tudo isso aqui que Paulo está tratando dessa carta. Porque se não tivesse fazendo nada disso, Paulo não ia precisar estar tratando sobre esse assunto para a igreja. Mas quando Paulo trata sobre esses assuntos, é porque estava acontecendo no meio de alguns irmãos. Ainda estava tendo a avareza, a maledicência, a concupiscência, a afeição desordenada. Então Paulo escreve essa carta para que, meus irmãos, agora não tem mais condições de você viver o quê? Na mesma prática. Pois agora vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Vocês agora têm que abandonar realmente o velho homem e se vestir o quê? Do novo homem, da nova criatura diante de Deus. Ele fala: e vos vestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do quê? Daquele que o criou. Então, da mesma forma que ainda acontecem essas coisas no meio da igreja, também pode acontecer o quê? No meio da igreja, do Barroso, de todas as igrejas de Cristo que está espalhado no mundo. Ainda querendo ou não, meus irmãos, tem alguma coisa dessa aqui que vocês estão praticando. Talvez até uma das coisas, né, que eu posso até falar, é a maledicência, é se maldizer, não é verdade? Às vezes nós se pregamos dessas coisas, está se maldizendo por qualquer coisa, né, que pode ser até a murmuração, que também é a mesma coisa, murmuração e você se maldizer. Nós vemos lá que o povo lá no deserto era um povo que murmurava bastante, né? Se maldizia bastante, não é verdade? Era Deus proporcionando tudo, proporcionando todas as coisas, mas mesmo assim, do que o povo se maldizia o quê? De tudo. E às vezes também está acontecendo na minha e na sua vida. É Deus proporcionou tudo para mim e para você, mas mesmo assim
estamos contentes com tudo aquilo que Deus proporciona para mim e para você, e às vezes nós ficamos nesse erro da maledicência, de estar se maldizendo, né? Então, da mesma forma que Paulo trata esse assunto com essa igreja, ele também trata comigo e com você. Se antes nós se encontramos em alguma dessas coisas, nós temos que entender e compreender que nós não podemos mais viver o quê? Nessa prática. Mas nós temos que se libertar. Nós temos que realmente agora viver o quê? Em novidade de vida. Se despojar realmente do velho mundo e se vestir o quê? Do novo. E uma vez fazendo isso, meus irmãos, os de fora vão ver, sabe o quê? Realmente a obra que Deus fez na minha vida e na sua vida. Porque eles vão olhar para mim, para você e ver o quê? Uma diferença. E ver que o Deus a qual nós servimos, realmente Ele é poderoso para transformar vidas. Deus é poderoso. E ele continua no versículo 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. Agora ele fala no 12, revestimos, pois o quê? Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e o quê? E longanimidade. Então, quando é que nós vamos realmente deixar todas essas coisas? Quando nós se depararmos e ver que agora eu e você somos o quê? Um escolhido o quê? De Deus. Um eleito de Deus. Sabe, rapaz, hoje eu sou um escolhido. Hoje eu sou um representante de Cristo aqui na terra. Então, as práticas velhas em que eu vivi em outro tempo, agora tem o que é bom? Então, não, eu tenho que deixar. Porque eu sou um eleito. Eu sou um escolhido de Deus. Revestidos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e o que, meus irmãos? E longanimidade. Tudo isso aqui que Paulo está falando, aqui são os frutos do Espírito, que agora tem que habitar aqui na minha e na sua vida. Humildade, mansidão, benignidade e o quê? E longanimidade. E muitas das vezes está faltando quase tudo isso o que na minha e na sua vida. Às vezes uma das coisas que nos falta mais, sabe o quê? A mansidão, né? A longanimidade. Deus ele foi longânimo, né? Comigo, com você, e até hoje Ele é. E até hoje Ele é. Porque muitas das vezes não podemos ser longânimo para o outro, até para o nosso irmão. Não é verdade? Às vezes nos falta que a longanimidade. E nós temos que, a Bíblia fala que assim como Cristo praticou todas essas coisas, agora eu e você também, como nova criatura, nós temos que o quê? Que praticar. Andar na humildade, na mansidão, na longanimidade, porque tudo isso é do quê? Do Espírito. Eu e você agora, como nova criatura e viver nova vida, nós temos que andar agora o quê? Do fruto que o Espírito Santo oferece para mim e para você. E uma vez eu e você fazendo isso, praticando o fruto do Espírito Santo, eu e você vamos estar livres da condenação eterna. Aí ele fala no versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazer o que, meus irmãos? Vós também. Né? Então, irmão, se você tiver queixa com alguém, viu? Vamos tratar de perdoar. É verdade? Porque assim como Cristo perdoou o irmão Cláudio a cada um de nós temos que perdoar também aquele a qual nós temos queixa.
É verdade? E muitas das vezes isso é muito difícil para mim e para você. A questão do perdão. Não é verdade? Porque a gente tem aquele certo orgulho, né? Ainda mais que quando nós somos o ofendido, aí é que demora mais ter o quê? Até liberação o quê? Do perdão. Mas para que eu vou perdoar? Nem foi eu que ofendi aquela pessoa. Foi ele que me ofendeu de alguma certa forma. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que assim como Cristo perdoou a mim e a você, nós também temos que perdoar o quê? A quem nós temos o quê? Queixa. Jesus Cristo esperou que nós ficássemos bons para morrer por você? Não. Nós éramos ofensor. Fomos nós que ofendemos a Cristo, ofendemos a Deus. Mas mesmo assim, Deus, com seu grande amor e misericórdia que Ele teve por cada um de nós, Ele perdoou a cada do quê? De nós. Então, meus irmãos, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. E mais uma vez ele fala no 14: e sobre tudo isto, revestimos de amor, que é o vínculo que? Da perfeição. Aqui nós vemos muita palavra se revestir, não é verdade? Revestidos, né? Revestidos. E sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossas corações e sejam o quê? Agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-nos e admoestando-nos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso quê? Coração. Então, como é que nós vamos se despojar de tudo aquilo que nós vivimos? Quando nós começarmos a praticar tudo isso que Paulo, que agora está nos ensinando na segunda etapa aqui do texto. Que a palavra de Cristo habite o quê? Em vós o quê? Abundantemente. Se assim acontecer, se a palavra de Cristo realmente ela estiver em mim e você abundantemente, cada vez mais eu vou me despojar o quê? Do velho homem. Mas quando não está acontecendo, está sendo ao contrário, cada vez mais eu vou querer voltar, sabe o quê? Ao velho homem. Mas quando eu me vejo como um escolhido, como um eleito, quando eu sou aquela pessoa que realmente busca a palavra e me encho dela, cada vez mais eu vou estar me revestindo o quê? Do novo homem, de uma nova criatura que agora do quê? Em novidade de vida. No versículo 17 ele fala: e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus e Pai. Aqui Paulo já está falando de toda honra e toda glória seja dada a quem? A Deus. Tudo que for fazer, seja por palavras ou por obras, fazei tudo o quê? Em nome de quem? De Cristo, mas não o nosso nome. Aqui Paulo já está gerando um engrandecimento que podia estar acontecendo e às vezes acontece na vida de muitos, né? Às vezes pessoas que se engrandecem por aquilo que falam, até pelas obras. Mas só que Paulo fala, não. Ou seja, por obras ou por palavras, mas que tudo seja feito em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos aqui Colossenses, nós vamos ver que as mesmas palavras que Paulo usa lá para os irmãos de Efésios, as mesmas, muitas palavras que ele está falando para os irmãos de Colossenses. Aqui Paulo ele admoestando a igreja, como agora essa igreja tem que andar, agora uma vez sendo ressuscitado, estando vivo diante do Senhor Jesus. Agora nós vamos para o capítulo
capítulo 4 de Colossenses, versículo 2, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo dando para mim e para você o segredo, para que nós não devemos mais voltar a praticar as mesmas coisas que nós praticávamos quando nós estávamos mortos diante de Deus. Olha aqui a receita, para que eu e você todavia possamos estar firmes diante de Deus, perseverante, né? Não desanimando. Primeiro ponto aqui, ó, capítulo 4, versículo 2: perseverar em oração e velando nela o que, meus irmãos? Uma ação de graça. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mostrou para mim e para você que Ele era uma pessoa o quê? De oração. Jesus era uma pessoa de oração. Jesus era uma pessoa que Ele se comunicava diretamente com o Pai, sem cessar. Ele era uma pessoa o quê? De oração. Então que Ele nos fala o quê? Que vigiai e orai. Não é verdade? Então aqui o primeiro segredo é a oração. É a gente perseverar o quê? Na oração. Na comunicação diretamente com quem? Com Deus e o Pai. Porque é nessa comunicação e nesse diálogo que você não tem com o Pai, que Ele vai nos orientar cada vez mais através da sua palavra, que vai dar força a mim e a você, para que nós possamos permanecer o quê? Nos seus caminhos. Sabe, irmãos? Às vezes, como aqui falando de oração, às vezes nossa vida é tão corrida, não é verdade? De trabalho, de preocupação com a casa e várias coisas que a gente faz, né, na vida secular que nós temos aqui nessa terra. E um dos pontos aqui que às vezes nós estamos deixando mais a desejar, a questão o quê? Da oração, né? É do particular com Deus. Como é que está a minha e a sua vida de oração? Sabe, às vezes, quando nós queremos alguma coisa, alguma bênção, nós oramos sem cessar por aquela bênção, não é verdade? Mas quando a bênção é adquirida, às vezes aquele ferro que você está orando tanto para conseguir, e quando você consegue, é pronto. A oração já não é mais o quê? A mesma. Sabe, às vezes nossas mulheres, tanto as que trabalham fora como as que trabalham em casa, que as que trabalham em casa, creio eu que trabalham mais do que. Não, na verdade, trabalham fora e em casa trabalham também, né? Trabalhar fora e quando chega em casa, aí tem que trabalhar também, né? Então trabalha em dobro, né? As que trabalham fora. E as que trabalham em casa também trabalham muito. E às vezes na correria do dia a dia, é verdade? De criança, as que trabalham em casa, por exemplo, né? De criança, para o colégio, de fazer o almoço do marido, se estiver em casa, com as crianças, aquele negócio. E às vezes cadê o tempo de oração? Cadê o tempo de se reunir com as crianças, não é verdade? Com os filhos, para ensinar. Assim como fez a avó de Timóteo, né? A avó de Timóteo e sua mãe, não é verdade? Porque ali deixa um bom exemplo para as mulheres, né? Que trabalham o quê? Em casa. Sabe? Às vezes estão se preocupando em pregar para várias pessoas aí afora. E a nossa casa? E os nossos filhos? Que são o principal. O que é que as nossas mulheres, será que elas estão se pelo máximo de tirar umas 2 horas ou 1 hora para sentar com os filhos e pôr em prática a palavra de Deus, o ensinamento? Sabe por que, irmãos, a nossa vida é tão corrida que se nós não parar, nós vamos se envolver mais e mais com essa vida corrida que o mundo nos oferece. Entendam coisa, não estou colocando a responsabilidade só das mães não, mas dos pais também, porque quando os pais chegam no trabalho, de noite, e naquele tempo eles têm que também ensinar os seus filhos. O papel tem que ser o quê? Os dois, né? Reunir a família, vamos orar, né? E às vezes a nossa vida é tão corrida que até a nossa oração é corrida, não é verdade? Pai, abençoa o dia, ligar aí, amém, e vai embora. Né? Enquanto Deus, meus irmãos, sabe o que é que Deus quer comigo, com você? Ele quer o quê? Um diálogo. Ele quer uma conversa de verdade, né? Assim como dois amigos se sentam para conversar,
né, em duas cadeiras e passando em 1 hora, 2 horas conversando. Deus também quer essa intimidade comigo e com você. Não é essa oração supérflua que às vezes a gente faz, devido à corrida ser tão grande, e você ora ali só por cima. Né? E é por isso que no meu na igreja, muitas pessoas ainda com muito desânimo. Aí ele fala no versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou também o quê? Preso. Então o apóstolo Paulo vai dizer a oração para eles, apóstolos, aqueles que ensinam o quê? A palavra. Não é verdade? Aí ele fala aqui no 5. Andai com sabedoria para com os que estão o quê? De dentro. E remido o quê? O tempo é assim que fala? Andai com sabedoria para com os que estão o quê, meus irmãos? De fora. Olha que interessante. Nós temos que andar com sabedoria para o quê? Para os que estão de fora, porque, meus irmãos, nós estamos sendo vigiados 24 horas. Qualquer atitude nossa falha, aquele cara lá dentro das trevas, ele vai apontando ele para mim, para você, mas tu não é irmão? Tu não é irmão, é porque tu está nessa prática. Tu é crente mesmo? A palavra vai dizer que tu é crente mesmo. Então, meus irmãos, as pessoas têm que olhar para mim e para você e ver que Deus ele fez uma obra na minha e na sua vida. Sabe? As pessoas dizem, rapaz, realmente, esse cara mudou. Essa mulher mudou, já não é mais a mesma pessoa. Realmente esse Deus é um Deus que transforma o quê? Vidas. Sabe? Então nós temos que usar de sabedoria para os que estão o quê? Lá fora, porque eles estão nos vigiando 24 horas. E esperando só um momento, meu irmão, para poder acusar a mim e a você, se nós fizermos alguma coisa que seja imprópria diante dos olhos deles. Né? Então nós somos uma luz, e tem muitas pessoas que o quê? A luz, e as trevas. Então que as pessoas possam olhar para mim e para você e realmente ver o quê? A luz de Cristo que brilha em nossa vida. Mas como é que elas vão ver isso? É através do quê? Agora da nossa vivência e novidade de vida. Novidade de vida. Aí as pessoas vão ver que Deus realmente fez uma obra na minha e na sua vida. E ele fala, e a vossa palavra seja sempre o quê? Agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder o quê, meus irmãos? A cada um. Que a minha e a sua palavra, meu irmão, possa ser o quê? Agradável e temperada. Para que saibais como vos convém responder o quê? A cada um. E quando as pessoas escutarem a mim e a você, meus irmãos, eles possam ver que da nossa boca sai palavra só que edifica. Sai palavra que dá vida e que não tira vida. Da minha e da sua boca tem que sair palavras que abençoam, que traz vida. Né? Que as pessoas possam ter o prazer de escutar o quê? A mim e a você. Tanto na questão da pregação do Evangelho, né? E também na questão do advertir o que uns aos outros. Nós temos que ter palavras temperadas, né? Para que nós possamos saber responder cada um, né? É seguir o que? A humildade, a mansidão e o que? E a longanimidade. Né? Às vezes a gente... E isso tem que ser em tudo em nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente trabalhando, né, construção civil, e o trabalho às vezes é estressante, não é verdade? E às vezes, querendo ou não, a gente engrossa com alguma coisa e fala até mais alto que o povo, né? E até nisso as pessoas veem. Mas quando é crente, quando está falando comigo, né, você pode falar alto, né? Mas que as pessoas... Porque realmente, irmãos, para mim e para você é difícil viver nesse mundo. Porque nós somos o arauto de Deus. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra.
As pessoas têm que olhar para mim, para você, e realmente ver, rapaz, eu quero servir esse Deus a qual essa pessoa serve, porque esse Deus, ele transforma. Uma vez eu vi um ditado, né? Todavia, só quem vai ser cobrado, irmão, os melhores. Né? Tem um ditado assim. Aquele que não está nem aí, ele nunca vai ser cobrado. Mas aquele que está na frente, não vou dizer que nós somos melhores, só um ditado que eu vou dizer. Né? Que os melhores sempre vão ser o quê? Cobrados. Vão ser cobrados. Então, eu e você, nós vamos sempre ser o quê? Cobrados. Porque Cristo vive na minha e na sua vida. Né? Todo aquele que realmente vai estar disposto a fazer a obra de Deus, ele vai ser o quê? Cobrado. Ele vai ser o que mais cobrado. E Deus sempre vai cobrar, meu Deus, de mim e de você, através do Espírito Santo, obediência. Não é verdade? Que nós possamos estar sempre andando o quê? Nos seus caminhos. Porque Deus ele tem o melhor para mim e para você. Você é um eleito de Deus. Eu sou um eleito de Deus. Que nós possamos se portar diante das pessoas com uma verdadeira luz, para que as pessoas possam olhar para mim, para você e ver que realmente existe um Deus que transforma o mundo. Amém? Que Deus seja louvado. Nós vamos ficar de pé, tá bom? Quer dar? Vai dar aí. Nós vamos dar uma mensagem que possamos, irmãos, nos revestir como eleitos, como santos. É isso, nos revestirmos. Usar a camisa, né? E nos apresentar como os escolhidos do Senhor. Quarta-feira estamos aqui, culto de doutrina, Filipenses. Vamos estar orando, irmãos, perseverando em oração, uns pelos outros, por cada um de nós. Não desistir desse ato maravilhoso que é a oração. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te obrigado, Senhor, por nos proporcionar, Deus, essa união e unidade, um único povo, um único pensamento, proferindo a mesma fé, Senhor Deus, de te exaltar, de te agradecer, de te prestar louvores, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, ser verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Que possamos, Senhor, nos revestirmos, nos portarmos como os eleitos, santos, Senhor Deus. Aqueles que são bons testemunhos, não só no dia do culto, não só na frente dos irmãos, mas com aqueles que estão de fora, Senhor Deus. E não apenas para ter uma imagem polida, Senhor Deus, mas para que venhamos ser transformados, para que venhamos, Deus, nos esvaziarmos, nos aniquilarmos, Senhor Deus, e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não querer ser superior, não usurpar, ser igual a Deus, Senhor Deus, mas se humilhar, e se humilhar até a morte, e a morte de Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a perseverarmos e a buscarmos, Senhor Deus, e a pensarmos nas coisas que são daí, Senhor Deus, onde tu está e Jesus Cristo está sentado na tua terra. Seja conosco, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, da